Olá mais uma vez, pessoal. Professor Jorge aqui com mais um vídeo tutorial para análises estatísticas aqui no Jamov, tá? E hoje nós vamos aprender como aplicar um teste T quando a gente tem duas amostras independentes, ou seja, quando a gente tem dois grupos independentes nos quais a gente quer comparar um e outro, sem que seja possível a aplicação de uma condição de pareamento, né? Que, como a gente viu, a condição de pareamento é aquela em que a variável estudada, ela é medida nos mesmos indivíduos sob condições diferentes, sob diferentes tratamentos, ou seja, a gente pode aplicar diversos tratamentos no mesmo indivíduo que denotam uma condição de pareamento, tá? Hoje a gente vai fazer numa situação onde não é possível obter respostas distintas dentro do mesmo indivíduo, tá? E para isso a gente trouxe um exemplo aqui da área de forragicultura, tá? Então vamos para o exemplo aqui. Então imagine que você quer fazer uma comparação, suponha, né, que estamos aí avaliando a digestibilidade in vitro dessas duas forrageiras tropicais, tá certo? O capim-jaraguá e a braquiária, tá? Colhidas em locais diferentes dos seus respectivos pastos, tá? Então aqui no que nós temos? Nós temos o valor de digestibilidade in vitro de cada uma delas. A gente tem diferentes números de observação, mas isso aqui não é um problema para um delineamento inteiramente casualizado, tá? Que são expressos em percentual. Então aqui nós temos a digestibilidade das observações de diferentes amostras de capim-jaraguá, e aqui nós temos as digestibilidades in vitro das diferentes amostras de braquiária, tá? Então aqui nós temos dois conjuntos que são independentes, ok? Então o objetivo aqui é comparar as médias de digestibilidade entre essas duas forrageiras e verificar se há diferença entre elas, se uma apresenta uma maior digestibilidade do que outra, né? Esse tipo de análise é muito útil para a seleção de cultivares, né? Ou para verificar ajuste de manejo ou tomada de decisão nutricional para ruminantes, tá certo? Então, nesse contexto aqui, a gente vai formular as hipóteses. Se eu quero comparar e verificar se há diferença entre eles, entre esses dois tipos de forragens, de plantas forrageiras, eu estipulo uma hipótese nula, na qual, mais uma vez, a hipótese nula ela sempre contém a igualdade ou a ausência de efeito, ou seja, aqui eu suponho que a média do capim-jaraguá seja igual à média da braquiária, tá? Como alternativa, a gente verifica se o capim-jaraguá ele é diferente da braquiária. Aqui a gente está fazendo uma hipótese bilateral, porque a gente quer saber se há a diferença. Se uma for maior do que a outra, a gente vai saber isso por meio de suas médias, tá certo? Embora a gente também possa fazer os testes com as médias em si. Mas comumente a gente estabelece para grupos independentes aqui uma hipótese bilateral, tá? Então aqui nós temos as diversas digestibilidades e temos aqui os nossos dados já carregados, né, as nossas amostras, direitinho, que é só a identificação da amostra, na necessidade de incluir essa coluna na análise. E aqui nós temos uma estrutura de organização de dados para essa planilha, para esse tipo de análise, que é uma estrutura empilhada, ou seja, nós vamos colocar aqui como forrageiro os grupos de forma empilhada todas as observações de capim-jaraguá, na outra coluna de digestibilidade, que é a nossa variável dependente, tá? Nós vamos colocar sempre lado a lado aqui com o seu respectivo grupo,
E na sequência, sem saltar linha, sem fazer diferenciação, a gente vai colocar também de forma empilhada o grupo da braquiária e na outra coluna, logo na sequência, da mesma forma, os valores de sua digestibilidade. Tá certo? A gente vai ver que na análise de teste T para amostras emparelhadas há de se ter uma diferente organização para análise, tá certo? Então aqui nós temos os nossos grupos e o importante na hora de tabular é que a gente sempre mantenha o mesmo tipo de escrita sem diferenças, porque aqui se a gente digitar uma braquiária faltando um R, por exemplo, um erro de digitação e botar braquiária, esse braquiária será reconhecido como outro grupo. Então há de se ter um cuidado, uma cautela na hora de organizar os dados, ok? Então aqui, de forma muito prática, nós vamos passar para a análise, né? Então aqui a gente vem para as análises, tá? Na guia análise, e vamos aqui nessa nossa aba de teste T. E aqui a gente vai selecionar essa primeira opção, teste T para amostras independentes, que é o nosso caso aqui, para duas amostras independentes. Então a gente clica e a gente tem acesso aqui ao menu. De forma muito simples, muito rápida, a gente vai colocar aqui a nossa variável dependente, né, que no caso que é a variável estudada, que é a digestibilidade, nesse espaço. Tá? E a variável agrupada, ou seja, é a coluna que define meus grupos, né? Que é o tipo de forrageira. Então a gente põe forrageira aqui e rapidamente nós temos aqui um teste estatístico já bem resolvido, com a digestibilidade aqui, tá? E temos um teste com o valor de 3.3, com 13 graus de liberdade. Ah, professor, mas a gente não teria que pegar o número total menos 1? Sim, mas mais 1 grau de liberdade ele é perdido para a estimativa do efeito da braquiária. Então a gente perde 1 grau de liberdade para a estimativa do efeito total, e aí a gente perde 1 grau de liberdade para a estimativa do efeito de forrageira. Então aqui, ao invés de termos 14 graus de liberdade, né, nós teremos aí então 13 graus de liberdade. E a gente observa que na nossa hipótese bilateral a gente obteve um resultado significativo, onde o P foi menor do que 0,05, né? Normalmente a gente usa 0,05. Tá? Então aqui a gente pode concluir, né? A gente pode rejeitar a hipótese nula, a gente rejeita a nossa hipótese nula e aceita que a média do capim-jaraguá difere da média da braquiária. Tá? Mas professor, como é que a gente sabe quem foi maior? A gente pode plotar aqui as médias, a gente pode pegar as estatísticas descritivas, tá certo? A gente pega aqui a estatística descritiva e temos aqui 8 observações do capim-jaraguá, da braquiária, e 8 do jaraguá. Desculpe, 7 do jaraguá. E aqui nós temos a nossa média de 74% em média da digestibilidade da braquiária. Diferente aqui, ou seja, a gente sabe que essa diferença que existe de 68,9 para 74 aqui entre as duas forrageiras, ela é uma diferença significativa, tá? Não só a gente vê aqui que a digestibilidade da braquiária é superior ao do capim-jaraguá, como a gente também pode explorar mais um fator, que é o tamanho de efeito do D de Cohen, né? O D de Cohen aqui, esse D de Cohen, ele nos dá o tamanho do efeito, perdão, deixa eu botar aqui, ele nos dá o tamanho real do efeito. Como a gente tinha definido aqui, o D de Cohen, ele é uma medida de tamanho de efeito na qual não só o teste, o valor de P é significativo,
né, como a gente também quer saber se essa diferença tem um efeito importante, tá? Então a gente tem um efeito aqui de 1,78. Como a gente viu lá atrás, quando o deadcorrem é acima de 0,80, né, a gente está diante aí de um efeito muito grande. Ou seja, não somente a diferença é significativa, como essa diferença ela é muito importante e muito impactante, de modo que nós temos aí uma forrageira muito superior à outra, tá certo? Para finalizar, a gente pode visualizar isso aqui nos gráficos descritivos, que ele vai gerar aqui de forma rápida e prática, tá? Onde a gente vai poder ver a distância, né, entre a digestibilidade do capim-jaraguá e a digestibilidade da braquiária, onde o capim-jaraguá é menor e a da braquiária é maior, tá certo? Sem que haja uma proximidade das suas médias em relação aos seus erros padrão, tá? E aqui a gente tem, por fim, a nossa conclusão de que sim, há uma diferença entre as braquiárias, entre as forrageiras, e que essa diferença ela é muito importante. Uma outra coisa importante que a gente deve verificar é se as nossas amostras elas têm homogeneidade de variância e normalidade para que a gente aplique aqui o teste. Então assim, ó, no teste de Shapiro-Wilk e todos os testes para análise da normalidade, a gente verifica que sim, a gente pode rejeitar a hipótese nula de que a gente não pode rejeitar a hipótese nula de que a variável ela tem normalidade, no caso do teste de Shapiro-Wilk, tá certo? Então aqui, como o P aqui nesse caso foi maior do que 0,05, a gente pode aceitar a hipótese nula e dizer que ela tem normalidade. A mesma coisa pode ser dita aqui dos testes de homogeneidade de variância, do teste de Levene, tá? Onde o P também foi maior do que 0,05, e aí a gente pode afirmar, aceitar a hipótese nula de que sim, existe homocedasticidade nos nossos dados. Então a gente valida toda a nossa análise e temos aqui então, rápido dessa forma, um teste T para amostras independentes, tá certo? Então aqui, rapidinho a gente fez, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e agora está com vocês. Pratiquem e até a próxima.